Olá, gente. Sou a professora Juliana Araújo e vim aqui para ministrar a disciplina de Pedagogia Empresarial e o empreendedorismo, tá? Nós vamos falar de toda essa parte dessa pedagogia da história, né, em relação à empresa. É a pedagogia mesmo aplicado como empresa. Vamos dar início à nossa disciplina. Empreender. O que é empreender? Para a gente ter um entendimento de empreendedorismo, de pedagogia, do que é empresa, do que é trabalhar com a empresa, nós temos que ter a capacidade de empreender. É a capacidade inerente do ser humano. É um processo essencialmente humano de construção do futuro. Significa modificar a realidade para dela obter a autorrealização. Ou seja, é eu ser ator principal da vida, né? Você saber administrar algo, é você saber investir em algo. Então, isso é empreender. Pedagogia empresarial. Antigamente, o desenvolvimento profissional, ele não era muito valorizado. Ou seja, as empresas, elas se contentavam em suprir somente a sua necessidade, né? Alguma necessidade específica. E a valorização da mão de obra girava em torno da capacidade de realização da mesma, de realização de alguma tarefa. Então, se eu soubesse fazer algo, desenvolver alguma atividade, se eu soubesse especificamente, por exemplo, trocar um parafuso de uma forma específica, eu era valorizada dentro da empresa. Se eu soubesse consertar um motor dentro da empresa, eu tinha a minha valorização dentro da empresa, né? Ou seja, eram tarefas instituídas e de repetição, a contento das mesmas tarefas, procurando sem muita pressa ou intensidade. Conseguir um arremedo, né, de perfeição no produto final. Ou seja, eu ia trabalhando no que eu sabia fazer especificamente, trabalhando de uma forma lenta até eu obter o meu produto final, porque naquele momento eu era valorizado pelo que eu fazia dentro do ambiente de trabalho. Era acochar um parafuso, se eu fizesse aquilo o dia todinho, era valorização do meu trabalho. Se eu sabia consertar um motor, eu podia passar o dia todinho batendo naquele motor, porque só quem sabia naquele momento seria eu. Então, valorizava-se o meu trabalho. A repetição e a mecanização de tarefas distinguiam o mercado de trabalho manual do mercado de trabalho intelectual. Quem trabalhava braçalmente trabalhava de uma forma mecanizada, de uma forma repetitiva, que por sua vez não requisitava profissionais com um índice tão alto de capacitação como o de hoje em dia. Então, era diferenciado quem tinha a capacidade técnica, né, a capacidade de fazer. Aqueles que tinham a capacidade de pensar tinham outros tipos de atividade. Então, os profissionais com altas habilidades de repetição, de mecanização, eles eram autovalorizados porque eles tinham a capacidade de desenvolver as tarefas braçais, que era a de maior interesse, né? Hoje a gente vê que a capacidade intelectual, junto com a habilidade prática, que é a habilidade mecanizada, a habilidade de repetição daquela época, ela é trabalhada em conjunto, elas são habilidades trabalhadas em conjunto. Eu preciso sim ter a teoria, ter essa capacidade intelectual para que eu desenvolva a minha tarefa com maior ênfase, né, com maior êxito. A capacitação mais ampla era voltada para os níveis mais restritos da empresa, ou seja, as capacidades superiores, um curso técnico, né, uma capacidade onde eu tinha mais habilidade, onde eu tinha aquela forma filtrada do trabalho, aquela forma mais limpa de trabalho, porque eu aprendi em uma escola, eu não aprendi repetindo dentro da empresa, ela era mais voltada, né, para os setores mais restritos.
Os cursos superiores, por exemplo, era voltado para os cursos mais restritos. Ainda hoje a gente vê muito em determinadas empresas, na tentativa de preparar um possível chefe, para ser chefe numa constante que permitisse garantir os processos gerenciais da alta administração da empresa. Então, aquelas pessoas que tinham um índice de aprendizado, de capacidade intelectual formalmente escrito ou que fosse indicado a fazer determinadas atividades mais polidas, como a gente chama, nós estávamos capacitando eles para ser possíveis chefes e para alavancar, né, desenvolver os processos gerenciais dentro da alta administração, que são as partes das chefias. A pedagogia empreendedora, ela pretende o quê? Desenvolver a capacidade empreendedora do ser humano, estimular e preparar o aluno para sonhar e buscar a realização do seu sonho, desenvolver algo dentro da concepção, dentro da atividade, dentro da formação dele, porque todos nós temos essa capacidade de empreender, desenvolver a autoestima e valorizar o potencial de persistência dos seus alunos. A gente tem que trabalhar essa parte empreendedora que há dentro da gente, dentro de todas as nuances do nosso aprendizado. Se eu faço direito, eu tenho que ter esse pensamento empreendedor, porque eu vou querer fazer com que a atividade ao qual eu me formei tenha espaço no mercado. Então, eu vou querer montar um escritório de advocacia, eu tenho que saber gerenciar, né, essa minha empresa. Então, eu tenho que ter atitudes empreendedoras. Eu sou pedagogo, eu quero montar a minha sala de reforço. E eu quero montar a minha sala de reforço, mas eu quero ter clientes. Os meus clientes são os pais dos meus alunos e os meus alunos. Então, eu tenho que ter esse pensamento empreendedor de como é que eu vou montar essa empresa, de como é que eu vou gerenciar essa empresa. Então, o empreendedor é alguém que sonha em buscar transformar o seu sonho em realidade. Ah, professora, mas eu quero ser só professor. Você quer ser professor? Pois você tem que também ter esse espírito empreendedor de saber gerenciar o seu salário, de saber gerenciar as suas atividades, de tentar empreender algo dentro do seu desenvolvimento profissional como professor. Então, tudo que a gente faz, todas as atitudes que a gente tem dentro de uma concepção de trabalho, nós temos que ter esse pensamento empreendedor. Quem não quer ser dono do seu próprio negócio? Quem não quer ser seu próprio chefe, ser dono da empresa? Então, todos nós temos essa capacidade, basta a gente desenvolver, basta a gente trabalhar também as questões das nossas emoções, tá? A inteligência emocional é muito importante para que haja esse pensamento e essa capacidade de desenvolvimento em qualquer área da vida da gente. Falando como disparar os sistemas empreendedor. Qual a tarefa do professor? Movimentar o sistema, sonhar e buscar, realizar o sonho através de uma pergunta. Qual é o sonho e como vai realizá-lo? Então, o professor, ele tem esse papel de inserir dentro das salas, inserir dentro do pensamento do aluno, que ele tem sim essa capacidade de movimentar o sistema sonhar e do sistema também buscar. Eu não posso só ficar sonhando. Eu tenho que sonhar, desejar ter algo e buscar realizar esse sonho. Então, eu vou buscar, vou realizar, vou sonhar, vou realizar esse sonho através de atitudes que eu terei durante a minha vida. Qual é o seu sonho? E como a gente vai realizá-lo? O meu sonho é desenvolver uma escola, por exemplo, uma escola de educação infantil voltado a alunos
com necessidades especiais, uma escola de ensino infantil, né, de educação infantil e ensino fundamental para alunos especiais, com necessidades, né, especiais. Então, é o meu sonho. Como é que eu vou realizar? Eu vou tentar buscar parceiros, eu vou tentar buscar pessoas capacitadas para estar trabalhando comigo dentro dessa concepção, dentro com o mesmo pensamento, com a mesma ideologia que eu tenho. Eu vou tentar buscar uma estrutura escolar que possa ter acessibilidade, né, tanto para os alunos, principalmente para os alunos, mas também para os pais, o conforto dos meus alunos. Então, eu vou tentar realizar esse sonho através de busca, né, para tentar trabalhar todo esse pensamento que eu tenho, todo esse sonho que eu tenho para se realizar. Então, eu vou realizar através de esforços, de parceiros, de organizações, né? De associações também. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso no conceito de vida também. A gente tem dois momentos importantes de autoaprendizagem, que é a construção do sonho, que a gente buscou, né? Sonhou e buscou realizar, e a busca da realização desse sonho. São dois momentos importantes para que a gente desenvolva esse crescimento pessoal, esse crescimento até em conjunto mesmo, né? Porque às vezes o mesmo sonho que eu tenho é o sonho que o meu parceiro tem, né? O meu colaborador tem em relação ao desenvolvimento dessa concepção, desse conceito de aprendizagem. A gente tem trabalhando dentro do processo de empreendedorismo, dentro do processo de pedagogia empresarial, dentro desse processo empresarial mesmo, o sistema de informática. A educação empresarial ganhou forças a partir da informática e dos processos de inovação dessa idade mídia, tá? E apesar de sempre ter existido dentro das empresas, por meio de investimentos, por meio de incentivo dos governos ao desenvolvimento pessoal do trabalho brasileiro, nunca foi tão valorizado e impulsionado como agora. Nós sabemos que nós demos um salto em relação a esse processo educacional. Nós estamos trabalhando justamente como empresas, nós professores, nós estamos sendo empresa, porque nós estamos vendendo o nosso conhecimento, nós estamos trabalhando esse processo de ensino e de aprendizagem de uma forma diferente, tá? Antes nós trabalhávamos, vocês assistiam aula com o professor em sala de aula e ministrando a aula para vocês. Hoje nós trabalhamos de uma forma diferente, estamos trabalhando de uma forma diferente, não dizendo que não iremos voltar da antiga forma, mas dificilmente nós vamos achar oportunidades de nos encontrar frequentemente. Por quê? Porque nós já estamos nos habituando a esse sistema de informatização. O verdadeiro problema que a gente tem é a questão de acessibilidade, de acesso a esse sistema de informatização. Mas é um processo que precisou acontecer para que a gente não parasse quanto à empresa de ensino. O que causou essa aceleração foi a globalização ocorrida durante a década de 90, que imprimiu uma nova característica na educação empresarial, que se transformou em uma característica competitiva, ou seja, era a característica de competitividade entre os seres, né? Entre as empresas, entre eu, professora Juliana, tentando trabalhar mediamente de uma forma diferente, de uma forma que atraísse o meu aluno, que atraísse o meu cliente, que é o meu aluno, de uma forma empreendedora que buscasse realizar, que buscasse transformar o sonho do meu aluno, que era estudar, em realidade. Uma forma que não precisaria eu estar presente 24 horas em uma sala de aula, presente fisicamente,
e que pudesse fazer com que o meu aluno prendesse a esse estudo, que é o que a gente vem tentando fazer. Dar uma aula de qualidade, que é o nosso produto, de vender no mercado, que é para vocês, alunos, prendendo vocês como clientes. Então, nós estamos trabalhando essa verdadeira forma de interatividade e fazendo com que a gente crie uma certa competitividade com os outros professores, que são as outras empresas que a gente está trabalhando, fazendo de uma forma para atrair ainda mais os nossos clientes. Para que a gente tenha essa ideia de desenvolvimento competitivo, nessa fase de desenvolvimento competitivo, impõe-se ao líder, ao chefe empresário, um novo padrão de relacionamento com seus subordinados. Fator-chave e condicionante para que a aceitação da nova fase inovadora e empreendedora seja não só reconhecida, mas procuradas por todos da empresa indistintamente. Ou seja, eu como empresa, professor, eu crio esse desenvolvimento, né? Eu vou impor ao líder, ao chefe, àquele empresário, né? Um novo padrão de relacionamento. Eu irei me relacionar de outra forma. Se eu era uma professora tradicionalista, em que os meus alunos estavam em sala de aula, não poderiam falar nada porque eu era detentora de todo saber. Eu é que estava certo, meus alunos estavam errados. Por exemplo, vocês eram os meus subordinados, né? Os meus empregados. Eu era a empresa, Juliana. Então, vocês não poderiam dizer que eu estava errada. Vocês tinham que aceitar esse conhecimento, esse grau de conhecimento que eu passava, e eu estava na minha total superioridade. Isso passou a mudar até dentro de sala de aula, assim como nas empresas, passou a mudar. Eu passei a ouvir o meu subordinado, o meu empregado, né? E não passei a chamar mais como empregado, eu passei a chamá-lo como colaborador. Assim são os meus alunos, assim eu, Juliana, como empresa professora, e vocês como meus alunos, meus colaboradores, nós estamos trocando informação. O professor hoje, ele não passa de um mero mediador de disciplinas, de um mero participante, onde o ator principal está sendo o aluno. Nós estamos colocando os nossos alunos como senso de educação, com senso de aprendizado, de ensino também para nós professores. Então, as nossas aulas, ela é uma troca de informação. Nós estamos fazendo uma aceitação, nós estamos trabalhando uma nova fase inovadora, principalmente quando a gente vem trabalhar de uma forma tecnológica, nós precisamos da participação de vocês, porque nós não podemos estar presente. Às vezes, a pergunta do aluno, quando é em sala presencial, é muito mais rápida, né? Aquele estalo mais rápido. Quando ele assiste uma videoaula, ele fica fazendo os questionamentos dele, mas não pode perguntar imediatamente para a professora. Então, ele vai ter que trabalhar um novo mecanismo de desenvolvimento de participação, fazendo as anotações em relação às dúvidas durante assistir o vídeo dele. Quando ele trabalha assistindo o vídeo dessa forma, ele começa a criar ideias, a ter ideias para colocar dentro da empresa, para fazer esse processo de inovação, para desenvolver as ações empreendedoras da empresa, né? Para ser reconhecida, para ser procurado por todos dentro da empresa. Então, nós temos que desenvolver essa capacidade de vocês. Quando o aluno tem essa presença do professor dentro de sala de aula, ele se sente mais à vontade. Interativamente, nós estamos ainda nos acostumando com essa nova forma, com essa nova fase de desenvolvimento de ensino e aprendizado. O pedagogo empresarial, ele tem a função de encontrar soluções para os problemas educacionais das empresas, otimizando a produtividade, conduzindo atividades que alcançam os objetivos de cada empresa. Ele tem o papel também de promover um bom relacionamento humano entre a equipe, proporcionando a todos um ambiente agradável e estimulador. Ou seja, eu como gestor escolar, eu como dona de uma empresa, eu tenho esse papel de desenvolver, né, a minha empresa.
Se é uma empresa do ramo da educação, se é uma escola, eu tenho esse papel de otimizar o meu produto, a produtividade, o desenvolvimento das aulas, a qualificação dos professores, essa motivação, conduzir as atividades para alcançar o meu objetivo final, que é o aprendizado do meu aluno. Eu tenho que proporcionar dentro da minha empresa um clima agradável, um relacionamento humano, bem de um trabalho de equipe bem centralizada, né? De uma equipe que a gente possa conduzir essa equipe de uma forma agradável, que seja uma equipe agradável dentro da escola, onde a gente tem um papel estimulador, né? De estimular o bom relacionamento entre a nossa equipe. A administração de RH, falando dentro dessa concepção de relacionamento humano, no setor de recursos humanos, que é o setor de RH de uma empresa, encontramos diferentes maneiras de lidar com os membros dessa organização, com a equipe, com as pessoas, que são os principais recursos dentro de uma empresa. E, consequentemente, a gente deve oportunizar diferentes formas de atingir os nossos objetivos, os objetivos da organização, que é a empresa. Uma organização é uma empresa. A administração de recursos humanos, que é ARH, simbologia, e seu conceito surgiram no início da década de 80, isso nos Estados Unidos. No Brasil, esse conceito foi reconhecido anos depois pela organização da época, pela organização humana da época. E foi justamente na década de 90, onde poucas empresas tinham esse conhecimento de setor humano. Hoje nós temos as empresas que trabalham, que antes do setor de recursos humanos é o setor chamado departamento pessoal. Quem já trabalhou em empresa conhece. O departamento pessoal é aquele departamento que ainda existe dentro das empresas, só que ele abriu um espaço para um outro departamento, que é chamado de setor de recursos humanos. O departamento pessoal é o departamento responsável por pegar todos aqueles papéis de documentação de funcionário, de dar vale para os funcionários, fazer o pagamento dos funcionários, fazer a admissão, que é colocar os funcionários na empresa, fazer a demissão, que é colocar os funcionários para fora, fazer os treinamentos. Hoje, esse papel não é mais o departamento pessoal. Foi dividido com o setor de recursos humanos, onde o setor de recursos humanos é que vai fazer esse papel de fazer entrevista com os funcionários, né? Fazer a admissão, fazer os treinamentos, fazer o recrutamento, né? Que é chamar os funcionários para trabalhar, fazer todo aquele processo humano dentro da empresa, inclusive as datas festivas, as datas comemorativas de dentro da empresa. O setor de recursos humanos é que faz. O departamento só vai ficar com aquele processo de pagamento, de folha de pagamento, com o processo de pagamento dos vales, de ticket, de ver as questões de INSS, de ver os encargos da empresa e os encargos do pessoal da empresa. Então, há uma diferença entre departamento pessoal e o setor de recursos humanos. Fatores da política de RH. O que a política de RH de recursos humanos vai fazer? Fazer uma localização geográfica, que é a localização onde eu fico, onde eu estou como empresa. Fazer uma cultura organizacional e racionalidade, né, dentro da empresa, uma cultura, criar uma cultura dentro da empresa, como, por exemplo, dia de sábado, nós temos o costume, né, a cultura de nos reunir para um café da manhã. Então, cada um vai trazer um café, um tipo de alimento para fazer o nosso café coletivo, é cultura organizacional. Dentro da empresa, nós temos o costume de, quando chega um novato, nós temos a incumbência de apresentá-los a todo o setor da empresa, é a cultura organizacional. Dentro da empresa, aquele que chegou hoje tem o papel de ser subordinado, né, entre aspas, de prestar
serviço e de prestar atendimento àqueles que já estão, prestar atenção ao que já estão dentro da empresa, ter aquele respeito por aqueles que já estão dentro da empresa. Antecedentes históricos da organização, qual é o significado daquela organização existir. Então, ela tem uma história. Saber qual é a real história. Nós temos aqui em Teresina o Grupo Claudino, como em todo o estado do Piauí, parte do Maranhão e parte do Pará. Eles têm uma história, o Grupo Claudino tem uma história, então é necessário que eu, como funcionário, eu, como colaborador, conheça parte dessa história. O contexto ambiental, que são os fatores econômicos, os fatores políticos e sociais da empresa, os fatores culturais e tecnológicos da empresa, e as relações com os sindicatos, que os sindicatos são aqueles órgãos, né, aquelas associações, né, que nos ajudam em processo de lutar por nossas causas trabalhistas. Então, os sindicatos eles estão responsáveis por nos orientar em relação às ações trabalhistas. A administração de recursos humanos, segundo Chiavenato, que é conhecido como o pai da administração, ela se constitui das seguintes características, ao qual ele nomeou como característica de subsistemas, que são sistemas dependentes de outros sistemas, tá? Por exemplo, um sistema é o sistema de ensino. O sistema educacional depende do sistema de ensino para se funcionar, não é verdade? O que é o sistema de ensino? São as escolas, são as instituições, são os cursinhos. Então, o sistema educacional, a educação, as formas de trabalhar a educação depende da escola para se desenvolver. Depende dos professores para se desenvolver. O professor depende da escola para ter o seu trabalho. Então, são sistemas, eu, professora, dependendo de outros sistemas. Eu sou chamada de subsistema porque eu dependo da escola, ou da universidade, ou da instituição, ou do cursinho para desenvolver as minhas habilidades como profissional. Provisão é uma das características, né, da administração de recursos humanos. O que é prover? Se encontra no planejamento de RH, as pesquisas de mercado, é eu prover algo, eu pensar em algo que ainda vai acontecer. As pesquisas de mercado de mão de obra, eu fazer o recrutamento e eu fazer a seleção de pessoal para minha empresa. A aplicação encontra-se a análise e descrição do cargo, a integração ou indução, as avaliações de mérito ou de desempenho e o movimento de pessoal. Manutenção. Então, a remuneração, né, estão dentro desse processo de manutenção, é o salário, os benefícios, que são vale transporte, plano de saúde, plano odontológico, né, planos sociais, higiene e segurança do trabalho, que são as seguranças de você estar presente na empresa, os registros, o controle de pessoal e as relações trabalhistas, que são os seus direitos e os direitos da empresa. O desenvolvimento, este setor de grande importância, ele é responsável por todo o treinamento e pelos planos de desenvolvimento do pessoal. Eu treinar o pessoal para estar dentro da minha empresa, desenvolvendo as suas habilidades com maior competência. Monitoração, que é o setor de recursos humanos, que inclui o banco de dados, os sistemas de informação e os sistemas de RH, e a auditoria. O que é a auditoria? É a fiscalização de todas as questões de patrimônio, de todas as questões de capital dentro da empresa. Então, eu vou fazer essa investigação para saber se minha empresa está tendo lucratividade, de saber se minha empresa está sendo desfalcada pelo meu contador, se está com todos os seus processos trabalhistas ok, se está com toda a sua documentação ok, se os impostos estão sendo pagos. Então, a auditoria vai ser responsável por esse processo de consultoria, né, de pesquisa dentro da minha empresa. A atividade de trabalho
tratando das atividades educacionais, né? Tratando dessas atividades educacionais, o pedagogo e o psicólogo estão presentes dentro dessas atividades de trabalho no ramo educacional. São dois profissionais com formação e características específicas. Cada um tem a sua área. Um trabalha com o ensino e o outro trabalha com as características psicológicas, imprescindível para a organização e a manutenção da capacidade dos colaboradores de uma empresa. É importante que tenha um psicólogo dentro da empresa para ver as questões da inteligência emocional, dos processos emocionais do profissional. É importante ter um pedagogo dentro da empresa para fazer essa análise, né, dos processos educacionais de dentro da empresa, desse comportamento educacional, do processo de que eu sou chefe, estou ensinando, e do processo que eu sou chefe, também posso estar aprendendo. O psicólogo do trabalho exerce uma atividade no campo da psicologia, aplicada ao trabalho, como recrutamento, seleção, orientação, aconselhamento e treinamento profissional, realizando a identificação e análise das funções, das tarefas e ocupações, organizando e aplicando testes e provas, né, dentro da instituição, quando eu vou fazer o recrutamento, quando eu vou fazer todo esse processo de chamar o funcionário para a empresa, de estar contratando essa pessoa para a empresa, realizando a entrevista, as sondagens de aptidões, de habilidades, né, do que ele sabe fazer e da capacidade profissional e no acompanhamento e avaliação do desempenho pessoal. Para quê? Para assegurar a empresa ou por quem quer que se dê essa relação de trabalho laboral, a aquisição da pessoa dotado das habilidades que eu, como empresa, estou buscando, e ao indivíduo maior satisfação no trabalho. Os profissionais da área da pedagogia e psicologia da organização, que é chamada psicologia organizacional, e psicologia do trabalho, podem atuar de diversas maneiras. Podem atuar na criação e avaliação de ações de treinamento, desenvolvimento e educação. Pode trabalhar no planejamento de gestão de pessoas, na seleção de profissionais, na questão do plano de ascensão profissional, né? De alcance, né? De desenvolvimento dentro da empresa, de ascensão, de crescimento dentro da empresa. Pode trabalhar na orientação de carreira, né? Bem como no desenvolvimento dos projetos, colocando em evidência as mais variadas formas educacionais para a aprendizagem organizacional significativa e sustentável. A psicologia organizacional, ela utiliza hoje em dia como o título de estudar as relações do fator humano dentro das organizações da empresa. É a psicologia organizacional que vai fazer o proporcionamento das condições adequadas para que os membros, os colaboradores, né, que trabalham dentro dessas empresas, executem com qualidade suas atividades e atinjam eficazmente, de uma forma eficaz, de uma forma bem elaborada as suas metas e o desenvolvimento profissional e pessoal também junto a essa empresa, junto a essa organização.